juntos novamente no Aprender a Estudar em Casa com mais um conteúdo da língua portuguesa para o nono ano. Acredito que tudo lá em casa está bem, que estás bem, que a vida está tranquila, mas que também estás a fazer a tua parte, ok? Para esta aula vamos trabalhar mais um texto, mais um conteúdo e desta vez vamos trabalhar aquilo que é o relatório. O relatório está dentro do conjunto dos textos de caráter utilitário. Então, já tínhamos trabalhado o requerimento e vimos o que tu tens que dominar naquilo que é a produção de textos de caráter utilitário. Hoje nós temos o relatório, que é um texto muito pedido na sala de aula, principalmente na disciplina de língua portuguesa, e que também tens que ter muita atenção na sua elaboração, no que é que significa o relatório. Aqui tu tens três formas de dizer o que é um relatório. Podes dizer que o relatório é uma produção escrita, que relata, também narra, pormenorizadamente uma situação ou circunstância observada ou analisada. Então aí já tens duas palavras, observada e analisada. Tens que fazer uma observação e depois uma análise. Tens também outra forma de dizer o que é um relatório. Um texto que descreve de forma sintética, resumida, aquilo que se viu ou ouviu. Por outro lado, tu tens outra linha de dizer que o relatório é uma redação técnica, escrita com técnica, que descreve acontecimentos ou experiências para dar a conhecer como decorreram. Estas três formas de dizer, tu podes escolher aquela que é mais fácil para ti e definir ou dizer na sala de aula ou noutro lugar o que é um relatório. Quais as partes, ou então começamos, melhor dizendo, com os tipos de relatório, para tu poderes saber como é que vais fazer a estrutura do relatório. Nós temos relatório crítico, o próprio nome já diz, descreve acontecimentos e experiências de como decorreram a análise do sucedido. Descrição de acontecimentos e experiências. Então aqui tu podes trabalhar aquilo que é a linguagem um pouco mais para o conhecimento crítico. Relatório síntese. O que é isto? É uma produção escrita a partir de uma investigação, pesquisa ou resultado prévio. Repara que neste momento muita gente está preocupada com de onde veio o vírus da Covid. O que é que se tem que fazer para eliminar ou travar essa doença? E muitos cientistas, fizeram aquilo que era a pesquisa, investigação. Pesquisaram, investigaram e agora já há aquilo que é o resultado, que é a vacina. Okay? Então, repara que aqui, quem for trabalhar o produto final para apresentar a informação a alguém, terá a fazer um relatório síntese. Outros tipos de relatório. Aqui entra aqueles relatórios que tu fazes sempre. Visita técnica, visita de estudo, palestras e eventos, aulas, passeios, estás a dar conta que este sinal ali indica que tu podes ter outros tipos de relatório. Não vamos fazer um relatório crítico, não vamos fazer um relatório síntese, mas sim nós vamos trabalhar um relatório, vamos analisar um relatório feito por alguém que também é da tua idade ou então do teu nível escolar e vamos ver o que é que essa pessoa produziu ao longo do seu relatório. Para qualquer destes relatórios que a gente já trabalhou, tu tens que ter a arquitetura. O cabeçalho, o que é que traz lá no cabeçalho? Traz informações como o título, tem o título do relatório, o nome do ou da destinatário ou destinatária, a data, o local e o nome de quem escreveu, que é o relator ou a relatora. De seguida, tu tens a introdução. Nesta parte, o que é que vais colocar? Vais-te colocar a apresentação dos objetivos e do assunto que te fez fazer aquele relatório ou então que vais relatar. A parte central, que é o desenvolvimento total do assunto ou então do relato que vais fazer. Ainda tens a conclusão, aquela parte de concluir o teu trabalho. O que é que vais colocar lá? Uma linha de balanço, apresentação de propostas, certas vezes as propostas ajudam e muito, e também recomendações. Estás a fazer uma tarefa e achas que ela há muita recomendação que podes atribuir às pessoas. Então,
é bem-vindo e faz bem. Esta parte, repara que está a vermelho, anexos, agradecimentos e bibliografia. Certas vezes isso não é taxativamente obrigatório, ok? Mas determinados relatórios exigem isso. Ultimamente, para fazermos algumas visitas de estudo, pedimos apoio, pedimos ajuda para transporte, por exemplo, para um lugar. E normalmente, para provar que aquilo foi de facto algo sério, não te esqueças que nós estamos a trabalhar aquilo que são os textos de caráter utilitário, de caráter sério. Então, certas vezes exigem fotografias, okay? Fotografia do lugar, fotografia daquilo que foi as atividades, ou que foram as atividades feitas durante essa visita, e por isso esses elementos, esses documentos aparecem como anexos. Também, se quiseres fazer uma forma de agradecer a quem ajudou ou quem colaborou na tua visita, podes fazer uma pequena linha de agradecimento e enviar à pessoa. Então, essas são as partes de um relatório. E agora, vamos ver o que é que temos aqui. As características de um relatório. O uso do registro formal, tal qual a linguagem no requerimento. Sempre registro formal. A utilização de uma linguagem norma padrão. Linguagem norma ou linguagem padrão, já sabes, é redigir aquilo com coesão, conexão, com conectores frásicos bem ali selecionados e ter aquela linha de o texto está bem elaborado. Informações corretas e fidedignas, então não podes inventar nada, não podes imaginar nada para lá colocares, porque caso contrário estarias a contrariar aquilo que é a função do relatório, transferir dados concretos, dados claros, objetivos. Uso de verbos que chamam a atenção para determinados aspectos e flexionados no pretérito. O relatório é uma produção de uma atividade que foi realizada anteriormente. Daí que tu tens que utilizar os verbos no pretérito. Pode ser o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito ou mais que perfeito. Tendo em conta a distância da entrega ou da produção do relatório, vais ter que utilizar a flexão verbal do pretérito. E depois tu tens emprego das primeiras e ou terceiras pessoas. Repare, tu pode ter primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Tu podes ter terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Não te esqueças, está certo? Então aqui tu colocas essas linhas de pronomes ou verbos nessas pessoas. Agora, o que é que vais acompanhar? A produção de um relatório. Tens aqui exemplo, não significa que é um relatório de alguém que fez só um exemplo. Tens aqui o título, relatório de uma visita de estudo. Tens aqui quem é a pessoa que vai receber, que é o destinatário, neste caso a destinatária, que é a professora de língua portuguesa. Temos quem é que fez, então, a relatora, que é a aluna número 3 da turma F do 9º ano, pura coincidência se for alguém aparecer lá, ok? E temos aqui o local, que é Cidade de Nova Sintra, o dia, o mês e o ano. Aqui a identificação do local, data e mês de texto. Relatório de uma visita de estudo realizada à casa Eugênio Tavares no dia 8 de outubro de 2020. Repara que aqui tu tens 10 e aqui tu tens 8. Uma dessas características é que tu vais ter que utilizar os verbos no pretérito. Qual é o pretérito? Agora tu é que sabes, a partir da distância que tens para fazer o relatório. Aqui ela começa a fazer a sua identificação do lugar onde se realizou essa atividade. O presente relatório descreve os principais acontecimentos e momentos da visita de estudo dos alunos do 9º ano, da turma F, à casa Eugênio Tavares, no dia 8 de outubro de 2020. Novamente, tens aqui aquela parte que é a apresentação dos principais acontecimentos que aconteceram. Posto esta identificação, ela começa por especificar o seu objetivo. O objetivo essencial desta atividade escolar foi o de privilegiar a alguns alunos não só o conhecimento do lugar e do seu funcionamento,
bem como promover o fortalecimento das relações interpessoais. Aqui, esta parte que corresponde ao objetivo principal e as razões para a realização da visita de estudo. Ela vai continuando. Chegamos a casa, Eugênio Tavares, por volta das 9 horas. Todos os alunos da turma participaram na visita acompanhados da professora de disciplina. Fomos recebidos ali, de forma calorosa, por um funcionário da casa que gentilmente nos dirigiu a um enorme salão, muito bonito e arejado. Uma hora mais tarde, participámos de uma conversa literária muito importante que explicava quem foi Eugênio de Paula Tavares, seus feitos, suas aventuras e, sobretudo, o seu destaque como patrono da nossa morna, seguida de uma visita guiada a uma exposição dessa eterna e ilustre estrela cabo-verdiana. Às 12 horas e 30 minutos, fizemos uma pausa para o almoço em conjunto. Foi um belo momento porque todos partilharam aquilo que levaram, contribuindo assim para que ninguém ficasse de fora e sem o que comer. Às 14 horas, fizemos algumas atividades culturais como a dança, adivinhas, quebra-cabeças, um passeio pela zona, dentre outras. Às 15 horas e 30 minutos, reunimos outra vez na casa para uma reflexão sobre a atividade e concluímos que esses tipos de aulas são muito rentáveis, produtivas e livres. Verificou-se uma maior abertura e participação dos alunos, até dos alunos que menos participavam na sala de aula. Por esta razão, ficaram as seguintes recomendações: que as aulas devem ser mais práticas e menos teóricas, mais manuseadas e menos expostas e que, se possível, devemos praticá-las sempre ligadas a uma imagem muito importante da nossa cultura. Às 17 horas, apanhamos o transporte e voltamos para casa alegres e cheios de conhecimentos. Então, repare que aqui é o produto final daquilo que é a produção dessa pessoa. O que é que tu consegues ver aqui ao longo dessa produção? Toda a estrutura daquilo que é a elaboração ou o texto global do relatório. Então, repara que ela agora aqui vai mostrando, vai relatando as atividades ou os acontecimentos, horários, onde ficaram, foram recebidos por quem, toda aquela linha de detalhar as atividades, os acontecimentos, com muita atenção. E ela sempre servindo do pretérito para trabalhar esse relato. Vai apresentando a parte do texto, ok? Vai apresentando tudo aquilo que aconteceu, com especificidades em horários e aquela parte mais importante. Por esta razão, ficaram as seguintes recomendações. Sempre que se faz uma deslocação, há sempre algo que se aprende. Há sempre algo que vai se dando aquilo que é o que é mais prático, aquilo que é mais fácil, aquilo que ajuda melhor do que certas atividades no espaço fechado. Por isso ela deixa isto como sugestão. E acredito também que essas sugestões deviam ser acatadas por todos, por todas, numa situação do tipo para as pessoas poderem dar conta de como fazer determinados textos. Entendido? Então, apelamos a isso e vamos em frente. O que é que vamos fazer agora? Tens o relatório. Agora é a hora de tu aplicares. Do relatório, tu vais identificar a função. Qual foi o objetivo dessa produção? Identifica o tipo de relatório. Depois de identificar o tipo, vais justificar. De seguida, vais apresentar as atividades que aconteceram, pormenorizadamente. Vais identificar no texto as características do relatório. E o que é que vais fazer na última parte? Sempre produzir, sempre produzir. É assim que tu vais ganhando confiança, é assim que tu vais dominando a prática. Vais assistir uma aula, qual for, ou da língua portuguesa ou de matemática, aquela aula que tu sentias mais à vontade, assiste-a com atenção e, no final,
elabora o respectivo relatório dessa aula. Combinado? Se quiseres enviar, a gente entra em contato. Eu vou receber qual é que é a tua ideia, qual foi a técnica que tu conseguiste acompanhar com a aula do relatório. Deste conta que fizemos mais uma produção de mais um texto de caráter utilitário, então, género utilitário, concretamente o relatório. Vimos o que é um relatório, portanto, podes fazer a definição de acordo com a tua escolha, tens lá 3 opções. O relatório é aquela produção, aquela redação que tu podes fazer contando ou relatando minuciosamente atividades realizadas a partir de uma deslocação. Não te esqueças, para fazer um relatório, tu tens que participar, tens que lá estar presente, porque tens de dizer as informações fiéis. Não podes inventar nada, não podes criar nada, porque aquilo fica totalmente inverídico e não vai dar. Por isso, hoje temos como no sumário aquilo que é o texto de caráter utilitário, mais concretamente o relatório. Entendido? Qualquer pergunta, faça essa tarefa lá em casa, perguntar às pessoas ou então perguntar na sala de aula. Mas se puderes fazer uma pesquisa e dessa pesquisa construir o teu próprio relatório, muito bom. É assim que se aprende, é assim que se desenvolve. Certo? Então, é mais um conteúdo aqui na sala de aula do Aprender a Estudar em Casa, o relatório, e avança sempre que puderes. Relatório ou outro texto não são fáceis de elaborar, mas poderão tornar-se fáceis se tu aplicares. Como o tempo aqui é curto, avança lá em casa com mais alguma pesquisa, com mais alguma informação e sempre que puderes, higieniza a mão, usa corretamente a máscara e faça distanciamento. É sempre bom. Até a próxima aula. Tchau.